Vamos começar então. Primeiro, boa tarde, obrigado por vocês estarem aqui comigo, maravilha, obrigado pela paciência de sempre. A gente dá continuidade a esse assunto aí de isomeria espacial, o estereoisomeria. E aí eu falei na aula passada do cis e do trans, da característica do cis, né, os grupos mais pesados estarem em planos opostos, no mesmo plano, o trans em planos opostos. Eu falei também da forma cis, a gente vê quem é o mais pesado pelo número atômico e não pelo número de átomos, a gente tem que olhar o número atômico do elemento que está ligado ao carbono da dupla, e, naturalmente, é fácil você enxergar que a forma cis, pelo fato de ter os dois grupos mais pesados do mesmo lado da molécula, isso significa que é uma molécula menos equilibrada, uma vez que se eu tenho os dois grupos de maior número atômico em planos opostos, eu teria uma molécula mais equilibrada. Eu disse também na aula passada que o lance da gordura cis e da gordura trans, a trans é a pior exatamente pela autoestabilidade dela. E se eu tenho uma estrutura extremamente estável, é claro que em termos de reações químicas, ela vai ser menos reativa, ela vai reagir menos. Então, forma cis, lembra, carregando duas melancias do mesmo lado do corpo, do mesmo braço. Forma trans, duas melancias, uma em cada braço, e equilibrando mais a estrutura, no caso, a molécula. Então, em termos de estabilidade e reatividade, olha só o quadro, olha. Estabilidade e reatividade estão na mesma corzinha ali, meio rosa, meio, uma cor que eu não sei identificar. Estabilidade e reatividade justificam a propriedade química. Então, cis e trans são diferentes no quesito propriedades químicas, enquanto que polaridade e ponto de ebulição, que não dizem respeito a reações, são propriedades que dizem respeito às propriedades físicas. Então, a gente vai te mostrar, eu vou te mostrar a forma cis e a forma trans diferentes, completamente diferentes, no quesito propriedade física e no quesito propriedade química. Polaridade e ponto de ebulição, é mal barato isso, porque muita gente acha que o composto maior ponto de ebulição é o trans, porque ele é o mais estável. A estabilidade explica a reação química, enquanto o ponto de ebulição nada mais é do que uma propriedade física. Então, você não pode usar um argumento químico para explicar uma condição, uma propriedade física. Então, preste bem atenção. Se eu tenho a forma cis, observe só os dois dedos no mesmo lado, imaginando dois grupos de maior número atômico no mesmo semiplano. Eu tenho a forma trans, semiplanos opostos. Se eu tenho dois grupos de maior número atômico no mesmo semiplano, isso significa que a maior concentração de elétrons estará do mesmo lado da molécula. Porque o número atômico é número de elétrons. Então, se eu tenho maior quantidade de elétrons no mesmo lado, eu tenho maior concentração de cargas negativas em um mesmo setor da molécula. E isso faz com que a molécula seja mais polarizada em um determinado setor da molécula. Por isso que a forma cis é mais polar do que a forma trans. E nós sabemos, gente, na química, de um modo geral, que toda vez que a gente tem uma molécula mais polar, ela terá um maior ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição está intimamente ligado à polaridade das moléculas. A água, por exemplo, ela tem um ponto de ebulição alto. Por quê? Porque a água é muito polar. Mas porque ela realiza a ligação de hidrogênio. Tá, mas ela só realiza a ligação de hidrogênio por ser polar. Então, o critério que se usa para explicar ponto de ebulição é polaridade. Portanto, estabilidade da cis menor do que da trans. E isso faz com que a forma cis seja mais reativa do que a forma trans. Polaridade, forma cis, grupamentos de maior número atômico do mesmo lado da molécula, aumentando dessa forma a maior concentração de elétrons, polarizando mais um setor da molécula. A forma cis é mais polar do que a forma trans. Enquanto isso, nós analisamos o ponto de ebulição. Como está intimamente ligado à polaridade, a gente diz que a forma cis tem maior ponto de ebulição do que a forma trans. Não esquece isso não, pelo amor de Deus. Legal? Não esquece isso, hein? Lembra, a minha molécula está aqui, ó. A mão é uma molécula cis. A outra mão é outra molécula cis. As duas moléculas são cis.
O lado que tem o meu polegar é o lado que tem maior concentração de elétrons, maior polarização. O lado do dedo polegar, maior polarização. Ora, quando eu tento aproximar as duas moléculas iguais, é claro que o setor muito polarizado será capaz de atrair o setor menos polarizado. Então, essa atração aqui vai ser tão forte, mas tão forte, que para você separar estas moléculas, para que você possa atingir o ponto de ebulição, mudar o estado físico das moléculas, né, a substância em questão, você vai ter que usar uma temperatura muito alta, exatamente por serem moléculas mais polares, tá? Não esquece isso não, porque esse assunto realmente é muito importante. Diferenciando forma cis e trans, tanto nas propriedades físicas, quanto nas propriedades químicas, a cis e a forma trans são completamente diferentes, tá? Seguindo em frente, eu vou trazer aqui, eu trago para você um exercício. Esse exercício mostra quatro compostos. E os 4 compostos aparecem, né, para que você possa responder qual deles apresenta estereoisomeria geométrica. Então, vou mostrar os 4 compostos. 3 compostos, desculpa. 4 não, no outro slide. Nesse composto aí, eu tenho uma cadeia aberta. E tem uma dupla ligação entre carbonos. Ora, se tem uma dupla ligação entre carbonos, uma cadeia aberta, a gente diz que esse composto é etênico. Dupla entre carbonos. Ponto. Se é um composto etênico, ele tem chance de apresentar estereoisomeria geométrica. Tem. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a dupla ligação. Olha só para o slide, ó. O meu cursor. Eu vou olhar essa dupla aqui? Claro que não. Para eu poder considerar se o composto é ou não capaz de apresentar estereoisomeria geométrica, eu tenho que ver a dupla ligação entre carbonos. Por isso que o composto é dito etênico. Então, eu vou olhar essa dupla aqui. Ó, cadê o meu cursor? O cursor sumiu, tá aqui. A dupla aqui, ó. Essa dupla. Cada carbono da dupla, ó, esse carbono aqui, ele vai receber um grupo CH3 que eu chamo de R1. Vai receber esse grupo aqui, ó, que eu chamo de R2. Aí eu vejo que R1 é diferente de R2. Oba, já estou ficando feliz. R1 é diferente de R2, perfeito. Observa o outro carbono da dupla. O outro carbono da dupla, esse carbono aqui, ó. Ele vai receber esse radical, que eu chamo de R3. E vai receber esse hidrogênio aqui, que é invisível, que não aparece, que é o R4. Então, eu tenho R3 diferente de R4. Gente, se eu tenho um composto com dupla, e na dupla ligação, em um dos carbonos, eu tenho R1 diferente de R2, e no outro carbono da dupla eu tenho R3 diferente de R4, fim de papo, esse composto aparece no espaço na forma cis e na forma trans. Então, ele vai ter isomeria espacial geométrica, também conhecida como cis e trans. Pronto, acabou. É isso que ele está perguntando. Qual dos compostos, ou quais dos compostos, só vai dizer assim, letra A tem, acabou. O cara vai escrever na prova aberta assim, justifique. Ou vai escrever na prova aberta assim para você, prove. Ou vai escrever na sua prova aberta assim, explique. Então, explicação, justificativa, prova é só escrever R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Só isso, mais nada. Ah, eu queria saber se ele é cis ou é trans. Pô, ninguém vai te perguntar isso, não. Ah, mas se perguntar, então tá bom. Olha a dupla ligação. Olha o cursor. Cadê o cursor? Cadê você? Achei. O cursor. Ó, olha a dupla. O que você vai fazer para analisar se o composto é cis ou é trans? Tu vai passar um eixo horizontal acompanhando a linha da dupla. Tá? Você vai passar esse eixo aqui, ó. Acompanhando a linha da dupla. Ó. Aí tu vai ver que este grupo CH3 tem carbono ligado ao carbono da dupla. Esse grupo propil aqui, 3 carbonos, tem também carbono ligado ao carbono da dupla. Ô, Fara, mas como é que eu vou ver quem tem o maior número atômico? Se os dois grupos estão ligados ao carbono da dupla, tem carbono. Aí, quando você tem o mesmo elemento, é claro que você vai fazer a diferença pelo número de átomos que compõem os radicais. O grupo de cima, CH3. O grupo de baixo, CH3, CH2, CH2. Então, esse grupo de baixo é mais pesado que o grupo de cima. O outro carbono da dupla, tu vai ver que aqui existe um hidrogênio invisível e aqui existe um grupo carboxila. Aqui é fácil, né? Que quem está ligado ao carbono da dupla? É o carbono ou o hidrogênio? O hidrogênio, o número atômico é 1 e o número atômico do carbono é 6. Portanto, o grupo de cima é mais pesado.
Então, na hora que você passou o eixo e viu que o grupo de cima aqui é mais pesado, e aqui quem é mais pesado é o grupo de baixo, ora, grupamentos mais pesados, situados em planos diferentes, isso é forma trans. Eixo composto é trans. Ah, então quer dizer que ele não vai existir na forma cis? Claro que sim. Se ele existe como trans, ele também poderá existir como cis. Só que o exemplo, no caso, só foi um exemplo para identificar uma forma trans. Beleza? Dúvida, gente? Gabi, tá legal? Tá dando para ir? De buenas. Obrigado. Show! Qualquer coisa me para aqui, hein? Te dou um composto que tem duas duplas. Aí você vai botar a mão na cabeça e fala assim, nossa, esse viadinho do Fará tá de sacanagem comigo. Ele falou que tem dupla, agora tem duas duplas, o que eu faço? Ah, não vou estudar química não, porque química é muito difícil. Para! Você tem duas duplas? Podia ter 10, 20, 500. Se uma dupla, você analisar o R1 diferente de R2 e você analisar R3 diferente de R4, pronto, acabou. O composto vai ter isomeria espacial. Acabou, é isso que você tem que fazer. Ah, então qual dupla que eu vou olhar? Aí você vai ter que ter paciência de olhar as duas, no caso. Separa os dois carbonos da dupla aqui, ó. Separei, ó. Esse carboninho tem R1 igual a R2. Pode parar, nem olha o resto. Ah, mas o R3 é diferente de R4. Não me interessa. O R1 é igual a R2. Então vamos olhar outra dupla. Vamos olhar outra dupla. Cadê você, cursor? O cursor tá meio com frio aqui, tá subindo. Separa a dupla ligação. Separei os dois carbonos da dupla. Olha esse carbono aqui, ó, ó. Ele recebe R1 igual a R2. Ih, pode parar. Ah, mas o R3 é diferente de R4. Esquece. Se R1 é igual a R2 ou se R3 é igual a R4, o composto não apresentará estereoisomeria geométrica. Ele vai apresentar isomeria espacial, isomeria plana, mas geométrica não. Tá? Então a letra B não tem estereoisomeria. Geométrica. Ô, Fará, Oi. por que a primeira dupla que você olhou na letra B é diferente? Olha só, tá vendo os dois carbonos da dupla, ó. Eu vou olhar esse carboninho aqui. Tá? Mariana, que tá me perguntando? Aham. Maria, esse carbono recebe dois radicais iguais, ó. R1 e R2, ó. Aí você fala, mas, Tá. você É porque eu entendeu? nunca sei qual carbono olhar, entendeu? Se Então, é esse da beirada. Não, você vai olhar os dois carbonos que compõem a dupla. Imagina, Mariana, pena que eu não posso fazer, que eu não sei fazer isso aqui agora. Colocasse um retângulo aqui, separando os dois carboninhos que compõem a dupla, ó. Tá vendo? Aí você vai olhar esse carbono, você vai olhar cada carbono da dupla. Esse carboninho da dupla aqui, ó, ele recebe dois radicais iguais. Esse carboninho da dupla aqui, Mari, esse, ó, ele recebe esse radical que é o R1, tá vendo? E esse radical todinho aqui, ó, o outro grupo ligante, é o R2. Ah, mas R1 é diferente de R2, Fará. Mas o R3 é igual a R4, olha lá. Por isso que eu nem considerei. Ah, tá. Entendi. Jura que você olhou, percebeu? Você tem que olhar os dois carbonos que compõem a dupla. Aí você vai ver que tipo de radical que está ligado ao carbono, cada carbono da dupla. Olha a letra C. Talvez na letra C você consiga ver melhor. Esse carbono eu não analiso, porque a dupla não está entre carbonos. Esse carbono eu esqueço dele porque não está entre carbonos. A dupla ligação, está aqui. Opa, está entre carbonos, perfeito. Olha aí esse carbono, Mariana. Esse carbono, ó. Ele recebe esse radical, R1, e recebe um hidrogênio que não está representado aqui, mas está invisível, que é o R2. Então, R1 é diferente de R2. Confere? Uhum. E o outro carbono da dupla, ó. Esse carboninho da dupla agora, ligado a ele, você tem esse grupo R3 e tem um hidrogênio invisível, ó. Está aqui embaixo, ó. R4. Então, eu tenho R3 diferente de R4. Pronto. R1, hidrogênio, diferente de R2, carboxila. E R3, carboxila, diferente do hidrogênio, R4. Pronto, esse composto existe como estereoisomeria geométrica. Com estereoisomeria geométrica. Ele é cis ou é trans? Aí o que você vai ter que fazer? Paciência, vai passar um eixo acompanhando a linha da dupla. Um eixo, uma linha horizontal. Olha lá, olha. Viu? Viu. Grupo de cima, hidrogênio. Grupo de baixo, tem carbono ligado ao carbono da dupla. Grupo de baixo mais pesado. O número atômico do carbono é maior do que o do hidrogênio. E esse carboninho da dupla, ele recebe esse grupo, que tem um carbono ligado à dupla, olha lá. E tem o hidrogênio, que é invisível, que só tem número atômico 1.
O grupo de cima é mais pesado. E aqui o grupo de baixo é mais pesado. Depois de passarmos um eixo acompanhando a linha da dupla. Grupos mais pesados em planos opostos. Isto é trans. Só isso. Se cair na prova, isso vai cair, Mariana, vai cair na sua prova, na prova do Enem. Quarta questão, gabarito, letra D. Isso Tá vai bom, cair. obrigada. Vamos para a isomeria espacial geométrica em compostos de cadeia fechada? Primeira dúvida que o aluno traz para mim. Fala, cadê a dupla? Meu Deus do céu, a dupla só pode ser analisada se a cadeia for aberta. A cadeia fechada não precisa de dupla, não. Não sei se vocês estão notando, quem está me acompanhando na química orgânica, devagarinho. Quando eu falo dupla, eu lembro de alceno, CnH2n. Quando eu falo ciclo, eu lembro de ciclano, CnH2n. Ora, alceno e ciclano são ou podem ser isômeros. Então, aí eu posso analisar a isomeria entre dois compostos que têm a mesma fórmula geral, CnH2n. Quem estudou a isomeria espacial geométrica em cadeia fechada foi um cara chamado Bayer. Se é Bayer, é bom. Por isso que, em homenagem a ele, deram nome a esta isomeria em cadeias fechadas de isomeria de Bayer, ou isomeria bayeriana. Eu falo isso, não é para aparecer, não. É simplesmente para ficar tranquilo com a minha consciência, porque se isso aparecer, porventura, numa questão qualquer, se você se lembrar de mim, vai lembrar que se é Bayer, é bom. Ele foi o grande responsável pelo estudo da isomeria em cadeias fechadas. Condição de ocorrência a mesma. R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Não tem nenhum mistério. Deixa eu dar um exemplo. Cadeia com 3 carbonos. Sim. Como é que eu vou ver se a tal da isomeria existe, Fernando Fará? Não tem dupla. A minha referência era dupla, agora não tem mais. O que eu faço? Simples, mais simples que você possa imaginar. Quantos carbonos existem no ciclo? 3. Para existir isomeria espacial geométrica em cadeia fechada, você tem que ter no mínimo 2 carbonos do ciclo que estejam recebendo radicais diferentes. Ah, Fará, os carbonos têm que ser vizinhos? Não, do ciclo. Independente de quantos carbonos possa haver no ciclo. Se o ciclo tiver 50 carbonos, não interessa. 2, pelo menos 2, tem R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Se 2 carbonos apresentarem radicais diferentes ligados a ele, independente de serem vizinhos ou não, o composto cíclico terá isomeria espacial geométrica. Olha o exemplo. Cadeia fechada com 3 carbonos. Eu fiz A e B e falei que A e B, ou seja, R1 diferente de R2, tem que ser diferentes, né? Claro. E eu chamei de X e Y para mostrar que X e Y seria, teoricamente, o R3 e o R4 também diferentes. Beleza? Não precisa catar a dupla. Cadê a dupla? Eu não estou vendo a dupla. Esquece a dupla, só a cadeia aberta. Exemplo. Olha que bacaninha. Te dou um ciclo propano, recebendo 2 ramificações metil. Aí você fala, putz, grila, como é que eu vou passar o tal do eixo aqui? Eu passo o eixo aqui também? Passa. Olha só, olha o slide. Cadê meu cursor? Cadê meu cursor? Qual cursor? Aparece aí. Olha lá. Tá vendo os 2 carboninhos? Esse carbono recebe R1, diferente de R2. Olha lá, Mariana. Esse carbono aqui, ó, recebe R3, diferente de R4. Perfeito. Então, se eu tenho uma cadeia fechada com pelo menos 2 carbonos recebendo radicais diferentes, esse composto terá isomeria espacial geométrica. Ele é cis ou é trans? Fará? Ah, pelo amor de Deus, gente, olha como é que é fácil. Olha, você vai passar um eixo acompanhando a linha dos 2 carbonos que possuem os radicais diferentes. Olha lá. Entre o grupo de cima e o grupo de baixo, o CH3 é mais pesado, né? Entre o grupo de cima e o de baixo, o de cima é mais pesado. Por isso, 2 grupos mais pesados em lados no mesmo semiplano. Isso é cis. Por isso que o nome é cis 1,2 dimetil ciclopropano. Se nós colocarmos os grupos mais pesados em lados opostos, claro que ao passarmos o eixo, veremos grupos mais pesados em semiplanos diferentes. Isso é forma trans. Isso é mais fácil que você possa imaginar, gente. Juro por Deus. Sério mesmo. Olha lá. Vou te dar 4 exemplos aí para você analisar junto comigo a isomeria espacial geométrica na cadeia fechada. Olha o exemplo 1.
Cadeia fechada, 5 carbonos, sim. Tem 2 carbonos do ciclo, entre os 5, né? Que estejam recebendo radicais diferentes? Não. Só existe um carbono que recebe hidrogênio, que é o R1, e o bromo, que é o R2. R1 diferente de R2. Não existe R3 diferente de R4. Não existe. Portanto, não ocorre isomeria espacial geométrica nesse composto aí. Beleza? Só isso que você tem que saber. Olha o segundo exemplo. Não ficou legal esse segundo exemplo, não, mas dá para você enxergar. Cadeia fechada? Sim. 5 carbonos? Perfeito. Existem 2 carbonos, pelo menos 2 carbonos no ciclo, que estejam recebendo radicais diferentes? Sim. Observe que os 2 carbonos da base do ciclo recebem CH3 hidrogênio, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Eu vou representar um como cis e o outro como trans. Também o sem vergonha esse trans aqui é porque o CH3 deveria estar lá para cima, né? E o CH3 aqui para baixo. E aqui também ficou meio estranho, mas dá para você ter uma noção de que uma forma é cis, a outra forma é trans. Tá? O certo mesmo é aparecer numa prova bem feita a representação das ligações sigma como tracejado ou com um traço mais forte, mais reforçado. O tracejado representa a ligação sigma que está lá no fundo do plano. E a ligação sigma mais reforçada, como se fosse um triângulozinho colorido de preto mesmo, significa que ele vai estar à frente do plano do quadro. Dá uma olhada no exemplo 3. São 4 carbonos na cadeia fechada. 4 carbonos. Você vai perceber que nesses 4 carbonos, há 2 carbonos que estão recebendo radicais diferentes. Observe. Carbono de baixo. No exemplo de cima, tá? No exemplo número 3, no composto de cima. Você vai ver que existe um hidrogênio representado por uma ligação sigma, uma ligaçãozinha mais forte, inteira, e o tracejado, que é o CH3. Então, R1 é diferente de R2. Show. Esse CH3 está com tracejadinho, não tá? Significa que ele está lá no fundo do plano. Olha lá em cima. Você tem um cloro ligado ao carbono por um traço inteiro, reforçadinho. Não ficou muito legal não, mas dá para ver. Você tem um cloro e tem um hidrogênio tracejado. E esse hidrogênio tracejado significa que ele está lá no fundo do plano do quadro. Entre cloro, que tem número atômico 17, e o hidrogênio, que tem número atômico 1, o cloro, que está à frente do plano, é o mais pesado. Ali embaixo, hidrogênio, número atômico 1. O carbono do CH3 tem número atômico 6. Você vai ver que o carbono é mais pesado, porque o número atômico dele é maior. Então, o carbono, que é mais pesado, o grupo dele, o CH3, tracejado, está lá no fundo. Então, você está vendo que o cloro está à frente e o CH3 está lá no fundo. Isso indica que os grupos mais pesados estão na forma trans. Dá para entender? E o exemplo de baixo? Pois não, pode perguntar. Você não tá falando do 3, não, né? Do exemplo 3. Estou falando do exemplo 3, esse aqui, Gabi. Por ter 2 hidrogênios no mesmo carbono, isso não ter isomeria, não? Não, de jeito nenhum. Você tem que ter no mínimo 2 carbonos no ciclo, ó. O ciclo, Foi tá mal, vendo? é hidrogênio. Tá vendo esse aí que você tá passando o cursor? Esse aqui. Esse carbono que tá com 2 hidrogênios, isso não anula o fato Não vai interferir em nada, absolutamente. Pode ficar Então, tranquilo. essa isomeria aí não tem problema os radicais serem iguais, não. No mesmo carbono. É porque eu não estou analisando, Gabi, eu não estou analisando esse carbono. Eu tenho que analisar os carbonos que recebem radicais diferentes, entendeu? Tá. Por exemplo, esses dois aqui, ó, eu nem olho para ele. Tá. Para esse você tá carbono. falando deles. Não, eu vou repetir para você. Não custa nada repetir, ó. Cadeia fechada, 4 carbonos, tá aqui. Eu esqueci de mostrar o cursor. O hidrogênio e o CH3, olha lá, R1 diferente de R2. Esse tracejadinho aqui mostra que o CH3, que é o mais pesado, está lá no fundo. Olha o outro carbono lá em cima. Recebe o cloro, que é o R3, e o hidrogênio, que é o R4. Tá vendo? Então, o cloro, que é o mais pesado, está à frente. Então, essa representação é trans. Tá. Não precisa nem ser carbono lá do lado, é isso que você tá falando. Não, absolutamente. Não precisam ser vizinhos, não, tá? Entendi. Tá bom, obrigado. De nada, Gabi. O exemplo de baixo aqui é claro, né, que você está vendo aqui. Um exemplo, cadê meu cursor, gente? O cursor some de repente, me deixa no vácuo aqui. Tá lá, R1. Aparece. Aparece? Acho que eu estou precisando de óculos, então. R1 diferente de R2, olha lá, e R3 diferente de R4. Aí você vai ver que os dois grupos mais pesados, ó, CH3 e o cloro, estão no mesmo semiplano, ó. Estão à frente do plano do quadro. Então, isso mostra que a forma é cis. Tirei a dúvida ou botei Fará.
Oi, meu bem. Se eu tiver, por exemplo, 3 carbonos recebendo radicais diferentes no ciclo, Sim, sem problema nenhum. eu vou analisar a isomeria 2 a 2, tipo assim. Vai, mas ele vai só te perguntar, Mariana, se o composto tem estereoisomeria geométrica. Só isso. Ele não vai te perguntar quantos, não. Pode ficar tranquilo, Ah, tá. tá? Não se preocupa com isso. Você não deve se preocupar com quantidade. Sério mesmo, estou te falando sério. Tá? Eles vão te perguntar se vai haver ou não vai haver isomeria no composto d'água. Que é muito complexo. Aí você vai ter que estudar aquele negócio de permutação na matemática, lá, o fatorial lá. Sei lá, aquelas negócio de análise combinatória. Imagina aqui, ó, Nossa, R1 Deus. diferente de R2. Mas Deus me livre, eu até paro de dar aula de química se eu tiver que aprender aquele troço. Olha lá, isso, ó, R1 diferente de R2, imagina, R3 diferente de R4, imagina. E você tem outro R3 diferente de R4. Aí você teria que analisar entre esses dois carbonos, aí você teria cis e trans envolvendo esses dois carbonos, tá? Entre esses dois carbonos, você teria cis e trans envolvendo esses dois carbonos. E depois você teria que analisar entre esse carbono e esse carbono, ó. Você teria cis e trans também. Então você teria 3 formas cis e 3 formas trans numa situação que você me sugeriu aí. Então não se preocupa com isso, sinceramente. Tá bom. Te confundi? Não, não. Olha a hora, Esclareceu. hein? Beleza. Olha lá, Gabi, meninas, meninos, olha lá. Olha a representação que pode aparecer na prova do Enem, na quarta questão, gabarito letra D. A representação espacial. Quem inventou essa representação aqui foi um cara chamado Fischer. E olha que nem pescador ele era, mas ele era Fischer. Observe, o ciclo com 5 carbonos, um ciclano, um ciclopentano, recebendo 2 radicais metil. Aí o aluno olha para cá e fala assim, isso não tem isomeria não, cara. O Fará falou que tem que ter R1 diferente de R2, aqui só tem R1. Esquece não, hein? Aqui tem hidrogênio, hein? Ó, aqui tem o hidrogênio, então você tem hidrogênio, R1, diferente de CH3, que é R2. Nesse outro carbono, olha lá, você tem o CH3, que é o R3, e tem o hidrogênio que está aqui, ó, que não está representado, mas é o R4. Como você está vendo, os grupos mais pesados, representados com o mesmo tipo de ligação sigma, uma ligação mais reforçada, significa que os dois estão no mesmo semiplano, cis. Agora, quando você faz essas representações, diferenciando as ligações, você mostra claramente que a projeção no espaço é diferente do grupo de cima com o grupo de baixo. Aí é trans. Estou falando grego, gente? Vocês estão tão quietinhos. A Júlia não perguntou nada. A Dária não perguntou nada. A Bruna não me perguntou nada. A Paulinha não me perguntou nada. Eu estou indo, eu estou me achando aqui, hein? Segunda parte, ácido maleico e ácido fumárico. Essa isomeria ótica eu nem vou começar hoje, claro que não vai dar, mas semana que vem, se Deus quiser, eu já começo. Eu vou mandar para vocês uma listinha de isomeria, né, bacana, uns 10, 15 exercícios, para vocês irem se aquecendo nesse frio horroroso aí. Ácido maleico e ácido fumárico. Gente, tem que saber isso. Ah, meu Deus, esse é nome usual, tem que decorar. Cara, você não decora nome de dupla sertaneja, de Chitãozinho Chororó? Você tem que saber alguns nomes, algumas duplas dinâmicas na química orgânica, por exemplo, cis e trans, ácido maleico fumárico. Você não pode esquecer isso. Maleico e fumárico vocês não podem esquecer. Qual é a referência de isomeria geométrica? Dá um exemplo de isomeria geométrica aí para mim, Fará. Ácido maleico e ácido fumárico. É a referência, cara. É a referência, igual o Chitãozinho Chororó é na música sertaneja. Todo mundo conhece. Vocês não podem deixar de conhecer. Então vamos começar? Ácido butenodioico. But, met, et, prop, but, 4 carbonos. Uma dupla, buteno. Dioico, um grupo carboxila de um lado e um grupo carboxila do outro. Ácido butenodioico. Vê se você aceita que é esse composto aí. 4 carbonos, but, um composto que realiza a ligação de hidrogênio, e aí vamos nós. Legal? Legal. É um composto etênico? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque existe uma dupla ligação entre carbonos e a cadeia é aberta. Isso é dito composto etênico. Bacana. Fará, esse composto tem R1
diferente de R2? Tem. E esse composto tem R3 diferente de R4? Tem. Opa, se R1 é diferente de R2 e se R3 é diferente de R4, significa que esse composto vai existir no espaço na forma cis e na forma trans. Vou representar a forma cis dele para você. Pronto, representei. Olha que legal. Preciso de você. Gabi, preciso de você. Nome dele? Ácido butenodioico. Não, tá errado. Se ele existe como cis e trans, aí eu vou ter que falar ácido butenodioico cis. Dá para ver? Que passando o eixo, acompanhando a linha da dupla. Olha lá, ó, acompanha a linha da dupla. Eu vejo que os grupos mais pesados estão no mesmo semiplano. Isso é cis. Como é que você chama, amiguinho? Ácido butenodioico cis. Qual que é o nome, seu nome usual, o nome vulgar, o nome que é usado diariamente aí na indústria, nos laboratórios? Ah, o meu nome usual é ácido maleico. Ah, então quer dizer que maleico e fumárico são nomes usuais de quem? Do ácido butenodioico. Beleza? Beleza. Fará, e a forma trans? Como é que eu represento a forma trans? Ué, aí eu coloco os grupos mais pesados em lados opostos, em semiplanos diferentes. Passo o eixo? Passei. Como é que eu passo o eixo, hein? É de qualquer jeito? Não, cara. Você tem que passar o eixo acompanhando a linha horizontal da dupla. Ó. Aí tu vai ver que esse grupo é mais pesado do que o hidrogênio. E esse grupo é mais pesado do que o hidrogênio. Portanto, grupos mais pesados estão em lados opostos. Isto é trans. Posso chamar ele de ácido butenodioico? Pode, mas só que aí você vai errar. Você vai ter que falar ácido butenodioico trans. Mas qual que é o nome usual dele, hein? É maleico? Eu falei, não, claro que não, cara. Se o cis é completamente diferente do trans, como é que o trans vai se chamar maleico? Ele vai se chamar fumárico. É um nome que se dá a um composto que é fisicamente, propriedades físicas, e quimicamente, propriedades químicas diferentes do ácido maleico. Aí o aluno que não aceita de jeito nenhum fala isso. Cara, mas eles são o mesmo composto, ácido butenodioico. Eles são o mesmo composto lá no plano, porque no espaço são completamente diferentes. Quer ver? Olha o que vai aparecer no seu slide. Olha o que vai aparecer. Tchan! Apareceu uma setinha. Viu que apareceu uma setinha? Essa seta, na verdade, é um vetor. E este vetor, queridos e queridas, mostra sentido da seta indo para quem é mais eletronegativo. Ora, entre carbono e carbono, que é a ligação que está sendo feita entre esses dois carboninhos aqui, ó, ligação sigma, tá aqui, ó, essa ligação. Eu posso ver, olhando carbono e carbono, quem que é o mais eletronegativo? Claro que não, né? Eu tenho que ver que aqui existem dois átomos de oxigênio que são muito eletronegativos, comparado a esse hidrogênio. Então, a seta que está aparecendo aqui mostra que os elétrons dessa ligação estão muito mais para esse grupo do que propriamente para esse carbono. Da mesma forma, do outro grupo. Portanto, esse é um outro vetor. Esse vetor chama-se momento dipolar, que mostra a intensidade de força eletronegativa dos grupos. Portanto, o grupo de cima é um grupo muito mais eletronegativo do que o carbono de baixo. Assim, duas setinhas, dois vetores. Olha a física aí, ó. Quem gosta de física. Dois vetores saindo de um mesmo ponto, que é o setor que tem a dupla, e nos sentidos opostos. Se você fizer uma resultante, você vai ver que a resultante vai ser diferente de zero. Os vetores não vão se anular. Por isso a molécula é polar. A forma cis, ou seja, o ácido maleico é polar. Fará, se é polar, o que vai acontecer? Solúvel em água. Olha que chique. Muito legal. Química muito legal, cara. Olha o exemplo de baixo. Vetorzinho. Vetor sentido de quem? Ó, sentido do grupo mais eletronegativo. Grupo C-OH. E o setor de cima? Mais eletronegativo. Então, peraí. Dois vetores? Sim. Com a mesma intensidade de força? Sim. Igual o de cima? Não, né? O de cima, os dois saem do mesmo ponto, sentidos opostos. Aqui embaixo, eles saem do mesmo ponto, sentidos opostos. Entretanto, a força de um vai anular com a força do outro. Por isso, a soma dos vetores sendo igual a zero,
torna a forma trans deste ácido apolar. Se é apolar, eu te pergunto, se é apolar, ele consegue ser solúvel em água? Não. Já caiu isso numa prova do Rio Grande do Sul, lá de Curitiba, terra querida da nossa querida Carolina Lacerda, minha presidente eterna. O cara te dá, imagina assim, um professor, numa determinada aula prática, dá 2 amostras para 2 alunos diferentes. E nas 2 amostras está escrito ácido butenodioico. Só isso. Deu uma amostra para a Gabriela e deu uma amostra para a Mariana. E pediu para que as 2 alunas, ao chegarem em casa, tentassem dissolver ou misturar esta amostra em água. E no dia seguinte trouxesse a resposta, pudesse trazer a resposta, levar a resposta para a turma analisar juntos. Então, a Gabi recebeu uma amostra de ácido butenodioico, a Mariana recebe uma outra amostra de ácido butenodioico. Chega em casa, a Gabi tenta misturar e consegue. Chega em casa, a Mariana tenta misturar e fala assim, ué, 2 fases? Ué, que estranho. 2 fases? Ué. Aí liga para a Gabi e fala assim, Gabi, o senhor misturou? Eu falei, misturou. Pô, gozado meu não. Então devo estar fazendo alguma coisa errada. Mentira. No dia seguinte, quando vão apresentar a resposta ao professor, o professor dá razão às 2. É porque quando o professor deu as 2 amostras, a Gabriela uma amostra e a Mariana a outra amostra, ele deu uma amostra de forma cis para a Gabi e deu uma amostra de forma trans para a Mariana. Mas o nome é o mesmo, ácido butenodioico, só que são, na representação especial, compostos completamente distintos. Não esquece isso não, que isso é importante pra caramba. Tá? Então, eu já estou te mostrando que realmente a forma cis é diferente da forma trans no sentido da solubilidade em água. Olha só. No sentido da polaridade. Olha só, eles já são diferentes. Agora, olha só esse slide. Eu vou mostrar para você que o ácido maleico e o ácido fumárico já são diferentes no próprio nome. Ora, se nós somos pessoas que temos nomes diferentes, nós somos pessoas diferentes, óbvio. Se eu tenho 2 compostos que têm nomes diferentes, é claro que os 2 compostos são diferentes, porque o nome já os identifica como compostos diferentes. Vou tentar mostrar para você que a desidratação na forma cis, ela acontece, na forma trans não ocorre. Daqui a pouquinho, no próximo slide. Isso é importante? Para caramba, caraô. Você tem que saber isso. O cis, o maleico, desidrata e o fumárico não. Você vai ver comigo daqui a pouquinho. Polaridade, ele é diferente na polaridade? Acabei de falar para você que a forma cis é polar, que a forma trans é apolar. E a solubilidade em água? Casa com a polaridade. Se eu sou polar, serei insolúvel em água. Se eu sou apolar, serei insolúvel em água, óbvio. Não esquece isso não, gente. Isso aí é uma prova cabal de que a forma cis é completamente diferente da forma trans. Você está generalizando? Não, eu estou falando, é cis diferente de trans, usando um exemplo prático para você ver isso. Olha o próximo slide. Esse slide é fantástico. Explicações. Agora que são elas, eu quero ver se você vai me acompanhar, porque não é difícil. É apartamento, é casa, mas não é difícil, entendeu? Explicações. Vocês estão vendo a minha cara feia aí? Tá? Qualquer coisa me fala aí que eu mudo de posição aqui. Botei até um cachecolzinho que tá frio pra caramba aqui. Eu pego o ácido maleico. Eu queria que vocês vissem ou observassem no slide o porquê que é ácido maleico. Dá para ver que é ácido maleico porque os grupos mais pesados estão do mesmo lado? Então, é o ácido butenodioico cis ou chamado ácido maleico. Se eu quiser desidratar esse composto, eu consigo? Óbvio que sim. Por quê? Porque os grupos que são desidratáveis, o que é isso? Os grupos que apresentam hidroxila, porque desidratar é tirar água, né? Água é HOH, então eu vou tirar a água, logicamente, do grupo que tem hidroxila. Eu tiro água facilmente, porque os 2 grupos desidratáveis se encontram no mesmo semiplano. Por isso que a forma cis é instável, por ela ser muito reativa. O calor que eu uso ali para desidratar vai ser pequeno, porque os grupos estão pertinho do outro.
O agente desidratante você precisa saber agora? Não, quando a gente chegar em reações orgânicas, aí eu falo para você. Agente desidratante mais calor, eu consigo desidratar o ácido maleico mole, tranquilo. Tranquilo? Se eu desidrato um ácido, eu vou formar uma estrutura sem água. Como é que chama uma estrutura sem água na química? Resposta: anidrido. An significa não, hidrido é água. Então a palavra anidrido significa sem água. Então eu formei um anidrido de ácido, uma estrutura derivada de ácido sem água. Se o meu ácido é chamado de maleico, é claro que o meu anidrido vai chamar maleico. É só tirar, trocar a palavrinha ácido pela palavrinha anidrido. Só isso, mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Então a pergunta que eu te faço é: anidrido maleico é facilmente obtido a partir da desidratação do ácido maleico? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele representa um composto na forma cis. Mas por quê? Porque a forma cis ela é instável. Por quê? Porque os compostos mais instáveis são mais reativos. Mas por quê? Porque os dois grupos que são desidratáveis encontram-se em um mesmo semiplano. Fácil tirar a água dele. Beleza? Isso é questão de prova, hein? Prova bem feita. Ácido fumárico. Olha o ácido fumárico. Olha que lindo, maravilhoso. Ácido fumárico. Ácido butanodióxico também fará. Mas o fumárico ele tem uma representação especial completamente diferente da do ácido maleico. Observa. Grupos mais pesados em lados opostos. Quero tirar água. Vai querendo. Sabe quando você vai desidratar um ácido fumárico? Quando sexta-feira santa cair no sábado. Nunca. Anidrido fumárico não existe. Não há como nós desidratarmos um ácido fumárico, tendo em vista que os grupos mais pesados encontram-se em semiplanos diferentes. Se eu tenho grupos mais pesados, aqueles que são desidratáveis, em semiplanos diferentes, não há como eu aproximar os dois para fazer a desidratação acontecer. Portanto, anidrido fumárico não existe. Olha o que eu escrevi. O ácido fumárico não sofre desidratação, pois os grupos que são desidratáveis estão em planos diferentes. Só isso. Pergunta de vestibular. Anidrido maleico é facilmente obtido a partir da desidratação do ácido maleico? Sim. Pergunta de vestibular. Anidrido fumárico é dificilmente obtido a partir do ácido fumárico? Errado. Anidrido fumárico não existe. Não é capaz de existir, não existe, não existirá anidrido fumárico, porque o ácido fumárico não sofre desidratação. Aí o aluno começa assim, mas se nós colocarmos um calor muito além do que é permitido, em condições adequadas, um laboratório bacaninha, pressão controlada, se nós aumentarmos sobremaneira a quantidade de calor envolvida nessa reação, sabe o que vai acontecer? O ácido fumárico, ele sofre uma inversão na sua molécula, chamada inversão termomolecular. Então, o ácido fumárico, que era assim, ó, ele vai sofrer uma inversão, vai se transformar em ácido maleico. Ele sofre uma inversão e acaba se transformando em ácido maleico. E ao sofrer essa inversão termomolecular e se transformar em ácido maleico, o calor excessivo que nós empregamos no início do processo, a pequena quantidade que ainda permanece no meio, no ambiente, já será capaz de transformar este ácido maleico, que acabou de ser criado, em anidrido maleico por desidratação. Vou repetir para você. Ácido maleico sofre fácil desidratação? Sim. Os grupos desidratáveis estão pertinhos um do outro, por isso ele desidrata fácil. Ácido fumárico sofre desidratação? Não, porque os grupos desidratáveis estão em semiplanos opostos. Se nós aumentarmos sobremaneira
a quantidade de calor deste ácido fumárico, a quantidade de calor empregada no processo de desidratação. Ele não se desidrata, mas ele se transforma por inversão termomolecular em uma forma ácido maleico, que, por sua vez, pelo calor empregado no início da reação, o pequeno calor empregado já vai ser suficiente para que ele, ácido maleico, se desidrate novamente e se transforme em anidrido maleico novamente. Não esquece isso não, hein? Não esquece isso não. Chegamos no, para mim, é o ápice da aula. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Dá tempo, tranquilo, sem correr. É o ápice da aula. Para mim, é a parte mais importante, para mim é fundamental. Nem todos os vestibulares cobram isso. Mas como eu não posso te esconder nada, óbvio, né? Vou te esconder as coisas. Ô, Fará, só uma coisa. Querida. Pois não. Quando você falou que o ácido maleico, aliás, o que era isso, a forma trans, ele, quando o calor excessivo, né, tá submetido a calor excessivo, ele vai sofrer desidratação? Não, ele sofre uma inversão. Ele continua ácido ainda. Ele se transforma de fumárico para maleico. Ah, tá. Depois mas não que o maleico tem. se desidrata. Não existe anidrido fumárico. Ah, tá. O maleico vai sofrer desidratação como já... Isso, fácil. Ah, tá. Ele é fácil. Qualquer cosquinha que você fizer no cangote do maleico, ele vai se transformar em anidrido. Tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Gente, presta atenção, prenda a respiração. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Esqueci de falar para você, prestar atenção. Presta atenção, porque isso aí é canto de livro. Se é canto de livro, o cara pode fazer uma questão muito bem feita sem valorizar o canto de livro. Valorizar o conhecimento geral. Olha só o que está escrito ali. Ácido maleico é polar. Sim. Solúvel em água. Sim. Se ele é polar, o que ele teria que ter? Pô, maior ponto de ebulição. Eu acabei de falar para você há pouco. Se eu sou polar, eu tenho maior ponto de ebulição. Quem é que explica o ponto de ebulição na química? Polaridade. Se eu sou polar, eu teria que ter maior ponto de ebulição. E, no entanto, o ácido maleico tem um ponto de ebulição menor do que o do fumárico. E agora, José? Olha como é que é fácil isso. Antes de eu mostrar para vocês o slide, olha para mim. Olha para mim. Se você entender isso, você vai ganhar uma bala fine de cereja depois da aula. Forma cis. Tá dando para ver meus dedos? Tá dando para ver, Mariana? Tá dando para ver daí? Tá sim. Tá? Forma trans. Forma cis. Forma trans. Vamos considerar o ácido butenojoico? Cis, maleico. E esse grupo aqui, COOH. Esse grupo aqui, COOH. COOH, peraí, tem OH, realiza a ligação de hidrogênio. Realiza a ligação de hidrogênio. Imagina você, eu tendo duas moléculas de ácido, imagina assim, ó, duas moléculas de ácido butenojoico cis, duas moléculas de ácido maleico, ó, cis, cis. Se eu aproximo as duas, o que vai acontecer? Ligação de hidrogênio dos grupos, permitindo que as moléculas se unam. Isso é uma ligação de hidrogênio. Para eu romper essa ligação, ó, eu tenho que gastar muita energia. Concorda comigo? Concorda? Concorda. Concorda. Então, repito. Maleico, maleico. Se eu aproximo dos dois, se eu aproximo um do outro, é natural que os grupos polares farão entre si ligações de hidrogênio. Maravilha. Entretanto, se eu estou na forma cis, imagina a forma cis, está aqui, ó. Esse grupo realiza a ligação de hidrogênio. E esse grupo também. Eles não estão no mesmo semiplano? Olha o que eles vão preferir fazer, ó. Eles vão preferir fazer uma ligação de hidrogênio interna. A chamada ligação de hidrogênio intramolecular. Isso vai interferir em quê? Lembra que eu te falei que as duas moléculas se atraem e fazem ligação de hidrogênio intermolecular? Como eles vão preferir fazer ligação de hidrogênio interna, ó, significa que a atração entre as moléculas vai diminuir. Se essa atração entre as moléculas, pela preferência, a realização
de ligação de hidrogênio interna. Se esta atração, a intensidade dela diminui, o calor que eu vou empregar para separar essas ligações vai diminuir. E ao diminuir esse calor, diminui o ponto de ebulição. Então, gente, a forma cis, ela é sempre polar. A forma trans é sempre apolar. A forma cis sempre terá maior polaridade, por isso maior solubilidade em água, por isso maior ponto de ebulição. Vírgula, exceto quando a forma cis possuir grupos que realizam ligações de hidrogênio. Se possuir grupos que realizam ligações de hidrogênio e se estiverem no mesmo semiplano, eles vão preferir fazer a ligação de hidrogênio interna, que vai influenciar na intensidade da ligação entre as moléculas. Diminuindo essa intensidade, diminui também a necessidade de aumentarmos o calor para que possamos separar essas moléculas, fazendo-as mudar de estado físico. Por isso, o ponto de ebulição vai baixar. Olha só. Maleico e fumárico. Dá para perceber que o ácido maleico, os grupos estão próximos entre si? Os grupos mais pesados? Tá vendo essa ligaçãozinha aqui que eu coloquei? Eu coloquei, não, que eu tirei do, né, copiei. E tá vendo esse rosinho aqui? É uma ligação de hidrogênio interna. E isso vai fazer com que a atração entre as moléculas, a intensidade diminua. E se isso vai fazer com que ela diminua essa intensidade, o que vai acontecer? Ela, ao fazer a ligação de hidrogênio intramolecular, ela passa a ser uma molécula de menor ponto de ebulição. E a forma trans fará? A forma trans sem problema nenhum. E esse grupo aqui, que é o polar, que realiza a ligação de hidrogênio, está no plano. E esse grupo, que também realiza a ligação de hidrogênio, tem outro. Nunca vai acontecer de fazer dentro da molécula a ligação de hidrogênio. Nunca. Portanto, nunca você vai ter a capacidade de fazer a ligação intramolecular. Então, em momento algum, no ácido fumárico, vai haver uma diminuição na intensidade da atração entre as moléculas. Por isso que o ponto de ebulição do ácido fumárico, pelo fato de não realizar ligação de hidrogênio intramolecular, passará a ser maior. Entenderam, gente? O que vocês acham? Mais ou menos? Péssimo? Horrível? Show. Esse agora eu silêncio... quero ficar no Enem. Só de raiva, só a gente vai saber isso. Mas pouca gente sabe isso, sabe? Acha que generaliza, cis é polar, solúvel em água, alto ponto de ebulição, exceto quando os grupos que estão na forma cis são capazes de realizar ligações de hidrogênio. Vamos virar a página? Vamos fazer exercício? Eu tenho aí 5 minutinhos. Primeiro exercício, eu peço... Aí, Mariana, para você, meu bem. A respeito do ácido maleico e do ácido fumárico, não podemos afirmar. Ô, gente, esse não aqui eu fiz só para a gente poder treinar, tá? Porque isso aqui, a negativa numa pergunta, nunca vem numa prova do Enem, né? É negativa, respectivamente, exceto, essas coisas não aparecem, não. Então, imagina você fazendo uma prova de química sem saber o que é ácido maleico e o que é ácido fumárico. Imagina. Loucura, né? Letra A, são isômeros geométricos? Sim. Do ácido butanodioico? Ok. O fumárico é o trans e o maleico é o cis. A letra B, o ácido maleico é o isômero cis e o fumárico é o isômero trans. Show. Letra C, o ácido maleico se desidrata? Sim, facilmente. Perfeito. Dando como produto o anidrido maleico. Anidridos são compostos obtidos a partir da desidratação de ácidos carboxílicos. Possuem a mesma fórmula molecular? Poxa, se eles são isômeros, eles devem ser compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. A resposta da letra é. O ácido fumárico se desidrata? Nunca, gente. Está errado, não precisa nem ler o resto. Dando como produto o anidrido fumárico? Nunca. Não existe anidrido fumárico, porque o ácido fumárico não consegue sofrer desidratação por ter os grupos mais pesados em lados opostos. Segundo exercício. Qual das seguintes substâncias apresenta isomerismo geométrico? As 4 estão aí. Bem tranquilo esse exercício. Por quê? Então vai ter que ver se existe dupla ou cadeia fechada. Pô, nenhum dos exemplos tem cadeia fechada.
Então é dupla mesmo. Eu analiso a dupla em cada um. Mariana, para você, hein? Peguei no seu pé hoje, hein? Olha lá, ó. Os 2 carbonos da dupla, ó. Olha esse carbono aqui. Ele recebe 2 grupos CH3. Então R1 é igual a R2. Está fora. Não precisa nem olhar o resto. Nem precisa olhar o outro carbono. O outro carbono também tem o quê? R3 igual a R4. E o número 1 não tem mesmo, né? Segundo composto, separa os 2 carbonos da dupla aqui, ó. Os 2 carbonos da dupla estão separados, ó. E esse carbono da dupla aqui, ó, recebe 2 radicais. Tá vendo? R1 igual a R2. Porra, não precisa nem olhar o resto. Ah, mas aqui tem R3 diferente de R4. Não interessa, cara. Se R1 é igual a R2, nem olha o resto. 1 e 2 não tem isomeria geométrica. Composto 3, separa os 2 carbonos da dupla. Opa, separei. E esse carbono recebe um bromo e recebe um CH3. Lembre-se que o bromo faz uma ligação só, né? Então ele vai ter R1, que é o bromo, CH3, que é o R2. R1 diferente de R2. E esse carbono da dupla vai ter o R3, que é o CH3, diferente do cloro, que é o R4. Opa, o 3 tem. Tá dando para acompanhar? Composto 4. Separa os 2 carbonos da dupla. Tá aqui, ó. Os 2 carbonos da dupla estão aqui. Esse carbono da dupla aqui, olha lá, ó, esse, ele recebe hidrogênio e recebe CH3. Então, CH3 é R1 diferente do hidrogênio R2. Esse carboninho aqui recebe R3, que é o hidrogênio, e o C2H5, que é o etil, que é o R4. Então, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Tem. Resposta 3 e 4. Letra E. Então, todo exercício de isomeria espacial geométrica, letra E. Já viu, né? O exemplo anterior foi E, esse é E também, E também. Então, qualquer exercício é letra E. E vou abrir esse último exercício para fechar a aula. Faltam 2, 3 minutos. Talvez vocês não fale, e você não consiga aceitar. Eu vou mandar isso aí para você, né? Nesse material. Eu queria que vocês dessem uma olhada. E a dúvida, por favor, faz contato, hein? No total, quantas estruturas isômeras podem ser representadas para uma molécula constituída de 3 carbonos, 5 hidrogênios e um átomo de cloro? C3H5Cl. Queridos, C3H5Cl, o Cl entrou de gaiato nesse navio. Para ele poder entrar, nós tivemos que tirar um hidrogênio. Então, a estrutura original era C3H6. C3H6 é CnH2n. Se é CnH2n, opa, pode ser alceno, vai ter que ter dupla. Ou ciclano, vai ter que ter cadeia fechada. Exatamente as duas situações onde podem ocorrer isomeria espacial geométrica. Deu para entender? Primeiro composto com 3 carbonos e uma dupla. Olha onde que eu coloco o cloro. Segundo composto que tem 3 carbonos e uma... desculpa, o nome. Um cloro, prop 2 eno. Lembre-se que eu tenho que começar a numerar pela extremidade que apresenta o grupo funcional, né? O grupo funcional leva vantagem sobre insaturação. Primeiro é o grupo funcional, depois a insaturação. Depois é a ramificação, né? Caso houvesse. Se eu fiz um cloro prop 2 eno, eu vou fazer o 2 cloro prop 2 eno. Só mudei a posição do cloro. Daqui para cá, só mudei a posição do cloro. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vejo que esse composto aqui, ó, o primeiro composto tem, separa os 2 carbonos da dupla, eu vejo que esse carbono, ó, tem R1 igual a R2, não tem isomeria geométrica. E aqui também, ó, esse carbono da dupla tem R1 igual a R2, não tem isomeria geométrica. Vamos fazer existir isomeria geométrica? Muda a posição do cloro. Mudei, olha lá. Esse composto é um cloro prop 1 eno, já na forma cis. Vocês vão concordar comigo que isso aí é uma forma cis. Ora, se existe o cis, vai ter que existir o trans. O nome dele, um cloro, próprio um eno, trans. Beleza. Tem condições de criar outro composto de cadeia aberta com dupla? Tem não, acabou, não tem mais jeito. Só falta cadeia fechada. Cadeia fechada só pode, com 3 carbonos, só pode ser com 3 carbonos, né? Aí eu vou botar o cloro onde eu quiser. Um cloro, ciclopropano. Não precisa nem falar um cloro, né? Só existe o cloro mesmo, não tem mais nada. É cloro, ciclopropano. Responde para mim, no total, quantas estruturas isômeras? Resposta, 5. 3 planas, concorda? Isso aqui é plano, isso aqui é plano, isso aqui é plano. E quantas espaciais?
duas espaciais, sendo uma cis e a outra trans. Gostaram? Eu acho que vocês não gostaram, não. Ô, Fara, Oi, querida. no exemplo que você trocou o cloro de posição, eu não poderia trocar a posição da dupla, não? Se você troca a posição da dupla, deixa eu voltar aqui para você. Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Espera aí. Vou chegar lá para você. Quando você mudar a posição da dupla, você vai fazer o composto existir da mesma forma. Rapidinho. Se eu tirar essas mensagens aqui, eu nunca vi tanta mensagem na minha vida, cara. Rapidinho. Deixa eu ir lá no slide que eu desejo, vou te mostrar. Aqui, ó. Apresentação do slide atual. Isso. Olha lá, Maria. Se você muda a posição da dupla, você cai no mesmo composto que você criou. Pode observar. Ah, olha só. Daqui para cá eu mantive a dupla, tá vendo? Se eu mudasse a posição da dupla, eu cairia nessa situação aqui, ó. Se eu mudasse a dupla para cá, eu cairia na mesma situação que este composto, porque se mudar a dupla, o cloro vai ficar na mesma posição. Então tem que tomar muito cuidado. Primeiro você mantém a dupla fixa e muda a posição do cloro, entendeu? Depois, quando você for mudando a posição da dupla, você vai vendo se o composto, através do nome, se o composto é igual ou diferente. Porque se for igual, aí já não é isômero mais. Né? Entendi. Tá bom. Ô, gente, muito obrigado, tá? Obrigado pela paciência aí de novo. Eu vou colocar essa aula lá no meu canal, lá no YouTube. Depois vocês entram lá se vocês quiserem, tá? Façam comentários, se inscrevam lá no canal. Obrigada, a Carol está sem microfone. Um beijo para todo mundo. Obrigado. Vou mandar uma listinha de exercícios depois ainda para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau, Fará. Obrigada, tá? Beijo, Sara. Tchau, querida. Fica com Deus. Beijo com Deus. Amém. Deus. Tchau, Fará. Beijo. Tchau, querida. Beijo. Tchau, Carlinho. Beijo.